Olá, amigos. Eu sou Laureano dos Santos, da cidade de Registro, Vale do Ribeira, estado de São Paulo, Brasil. Por que eu digo isso? Porque com certeza essa mensagem chegará em vários pontos distantes aqui da nossa região. Quero falar hoje um pouco da história do Centro João Evangelista, Centro Espírita João Evangelista. Ele se localiza no bairro chamado Primeira Ilha, no município de Eldorado, à margem da estrada que liga o município de Sete Barras ao município de Eldorado. O bairro Primeira Ilha está localizada no município de Eldorado. A 16 quilômetros da estrada estadual SP-139. Por que estou falando sobre o João Evangelista? Certa feita, fui convidado para falar naquela casa. Era à noite, falei, não observei a placa. Mas voltei lá durante o dia para conversar com a dona Chica, que era a liderança naquele momento. E a dona Francisca, ou dona Chica, quando cheguei à sua casa, me disseram que ela está no centro. Eu fui ao centro. Era durante o dia, como eu afirmei. E de pronto observei a placa à frente, fundado em 24 de junho de 1880. E, meu Deus, trata-se de uma joia. Conversei com ela e ela me apresentou uns recortes de jornal. E no recorte estava o senhor José Lorena. Ela me contou a história. Este centro aconteceu pelo seguinte caso. O José Lorena era um jovem de aproximadamente 22 anos que era filho de um fazendeiro de arroz, ou risicultor, do outro lado do Rio Ribeira. Mas um dia esse jovem ouviu falar de espiritismo e pegou uma canoa é uma embarcação comum, simples, e desceu o Rio Ribeira de Guape até a cidade de Guape. Lá ele embarcou no navio, foi a Paranaguá. De Paranaguá ele subiu em lombo de mula até Curitiba. Procurou informação sobre o espiritismo. Voltou e fundou o Centro Espírita João Evangelista. Foi a semente do espiritismo plantada no Vale do Ribeira. Esta importância que nós damos àquela célula não é simplesmente por ser um centro espírita. Sabemos nós que a função principal do centro espírita é a divulgação do espiritismo. Mas o que nos chamou a atenção foi num bairro um tanto isolado, há 120 e poucos anos, que era a época, se manter viva uma célula que mantinha a doutrina espírita. Daí eu lembrei dos meus pais. Eu estou completando 80 anos e quando eu nasci os meus pais já eram espíritas. E vez por outras, ali na comunidade que eles frequentavam, no bairro chamado Serrinha, lá no Manga Larga, eles vinham a encontros espíritas ali naquela região. Então eu concluí que o João Evangelista, à época, era um dos centros visitados.
Esse afeto nasceu naqueles dias e cresceu. Então, liguei para o meu amigo José da Conceição de Abreu, conhecido carinhosamente por Zezinho, que era o presidente da USE regional, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ele disse: Zezinho, eu creio que encontrei uma joia aqui no Vale. O que foi? Falei: é uma pérola. Um centro espírita fundado em 1880. Ele, com a sua empolgação: vou Laureano, isso nos interessa. E entrou em contato com a doutora Júlia Mezu, que também era presidente da USE estadual, e para nossa alegria voltou a ser presidente, é atual presidente. Ele passou a informação. E à época, um escritor chamado Washington Fernandes estava escrevendo sobre o Espiritismo. Foi contatado e ele abraçou a causa, pesquisou e chegou à conclusão de que o João Evangelista seria o segundo centro em atividade no mundo, secundando um centro que está instalado em Buenos Aires, ou pelo menos à época estava. E está lá no seu livro sobre a história do Espiritismo, que depois o Zezinho também transcreveu no seu livro essa síntese histórica. Então, o recorte do jornal ficou como documento. Nós estivemos numa tarde, como já falamos, a doutora Júlia Mezu com uma equipe, lá no centro. Uma tarde de domingo muito agradável, e ficou como um marco do encontro daquela casa. E se mantém ativa. A dona Chica já está na pátria espiritual, e hoje quem está ali liderando é o popularmente conhecido Miro, e alguns companheiros que abraçaram a causa e estão mantendo. Era uma casa simples no meio do Bananal, continua no meio do Bananal, porém eles melhoraram as instalações, estão ampliando o trabalho, a frequência está muito boa para o centro da zona rural, e o que é fundamental, a divulgação da doutrina espírita. Eu gosto de enfatizar isto. O centro espírita só se concretiza como centro espírita se ele divulgar a doutrina espírita, sem sectarismo, sim, porém sem sincretismo religioso, sem adaptações de práticas estranhas à doutrina espírita. A doutrina espírita não tem adoração de imagens, não tem sacramentos. Ela simplesmente divulga a mensagem que é filosófica, científica, com consequência moral. Esta é a doutrina codificada, eu quero repetir, codificada por Allan Kardec. Allan Kardec não fundou o Espiritismo. Allan Kardec codificou os fenômenos pesquisados e recebeu da espiritualidade toda a orientação básica para o novo momento da história da humanidade. O Espiritismo conta hoje com 160 e poucos anos,
Cristo ainda é nascente e será o futuro das religiões, porque ela nos traz o conhecimento, o que somos, o que é Deus, o que Jesus esteve fazendo na Terra e hoje a espiritualidade agindo para a elevação do nosso planeta azul. Então, é um pouquinho da história. Aqueles que têm a curiosidade e queiram conhecer, tem um site aí do João Evangelista, entre em contato. Nós temos companheiros lá, administradores, são muito animados. Conversa com eles, marca uma visita e lá serão recebidos de braços abertos. Queridos amigos, que nós possamos refletir e manter a doutrina que nos esclarece, que nos liberta dos dogmas, das superstições, das crendices e nos eleva espiritualmente. O Espírito de Verdade, na sua mensagem, nos diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo, toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Prestemos bem atenção nisso. Não façamos do espiritismo o que os homens fizeram do cristianismo, deturpando-o. A mensagem do Cristo, hoje na sua pureza, é resgatada pela doutrina espírita. Amigos, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade esteja sempre nos assistindo para levarmos avante a chama acesa da doutrina reveladora. Muita paz.